Começamos 2026 com uma história peculiar, envolvendo duplos agentes, espiões, sul-africanos e nazistas, digna de quadrinhos. E de certa forma ela se tornou isso. Chegou até a virar um filme, por mais que tenha sido muito modificada, a ponto de se tornar uma diversão cinematográfica, mas algo muito distante da história real. Se alguns anos atrás, em plena pandemia, você foi ao cinema assistir The Kingsman, A Origem, com certeza ficou fascinado pela figura do pastor. O vilão do filme, interpretado pelo ator Matthew Goode, que naquele filme faz o papel de um oficial escocês. O Capitão Morton, que na verdade se revela ser o chefe de uma rede de espiões e sabotadores com um único objetivo: destruir o Império Britânico. Na verdade, nunca houve Capitão Morton. Os cenários do filme, a morte de Lord Kitchener, que aliás é bem representada no filme, e também algumas obsessões do próprio pastor, assim como o passado na Guerra dos Boeres, leva a um personagem histórico que realmente existiu. Um homem que por muitos anos representou para os serviços secretos ingleses e americanos uma espécie não de prímula vermelha, mas de prímula negra. Na verdade, uma pantera negra. Pantera Negra, assim ele era chamado em código. Hoje, vou contar para vocês a história, tão aventureira e tão inacreditável, que parece fruto da fantasia de Fritz Joubert Duquesne. A Pantera Negra, o nazista sul-africano, o homem que organizou várias e várias operações capazes de colocar em crise tanto a Grã-Bretanha quanto os Estados Unidos, até sua captura definitiva, com o desmantelamento de sua organização. Uma história digna de quadrinhos, como se dizia sobre Fritz Joubert Duquesne, nascido em East London, no sudeste da Colônia do Cabo, em 21 de setembro de 1877. Nascido em família africana huguenote, representante Boer, descendente de colonos franceses e holandeses que se estabeleceram na África do Sul nos anos 70, aqui estão os antecedentes. O contexto em que o jovem Duquesne cresceu era marcado por duas tensões fundamentais: a expansão colonial britânica, cada vez mais agressiva em relação aos estados boeres, e o fortalecimento de uma identidade nacional africânder, baseada na língua, na religião calvinista e na vida rural. O problema na vida de Duquesne é que é difícil conseguir verificar todas as fontes. Ele mesmo fez declarações às vezes surreais, às vezes difíceis de comprovar. Portanto, considerem com cautela tudo o que conseguimos reunir. Sobre sua vida, Duquesne declara que sua infância foi marcada por mudanças constantes devido à profissão de criadores de animais de seus pais, mas também pelas temporadas de caça. O jovem Duquesne logo aprendeu a manusear armas de fogo e a ler os rastros dos animais na mata. Segundo sua biografia, teriam sido seu pai e seu tio que lhe ensinaram, mas essas habilidades seriam ainda mais úteis em sua carreira. Sua educação formal foi fragmentada, mas a informal foi extremamente rica. Línguas, tradições tribais, habilidades práticas e uma consciência precoce do conflito que agitava sua região natal. O jovem Fritz cresceu com um forte senso de pertencimento à causa dos pobres. Ele viu a ascensão de figuras como Paul Kruger, o político símbolo dos africâneres, ou dos generais Botha e De Wet, símbolos da resistência. Ao mesmo tempo, o jovem Duquesne presenciou o avanço britânico, as mudanças na administração colonial e o início da Segunda Guerra. A Guerra dos Boeres, de 1899 a 1902, representou para Fritz Duquesne a entrada na história. Tendo se destacado como batedor e como atirador de elite, ele logo demonstrou um instinto tático fora do comum na guerrilha dos Boeres. Tática de batalha focada em velocidade, domínio do território e uso preciso do cavalo. Ela se adaptava perfeitamente à sua natureza. Afinal, ele tinha aprendido a cavalgar antes de completar 14 anos. Duquesne participou, de acordo com suas próprias afirmações, que são em parte confirmadas, mas em parte ainda à procura de dados factuais, de várias ações de distúrbio. Hoje, ações como cortar linhas telegráficas, incursões noturnas nos campos ingleses entrincheirados e sabotagens logísticas seriam chamadas de ações de comando ou guerrilha. Duquesne também experimentou novas táticas, como a camuflagem,
testou sua própria resistência física e mostrou-se extremamente preciso no tiro de sniper. Tudo isso o tornou um combatente particularmente temido, mas não um combatente destinado a permanecer eternamente em liberdade, pois os ingleses reconheceram suas habilidades e o prenderam, transferido primeiro para um campo de prisioneiros na África do Sul, depois para o infame complexo prisional das Bermudas. Ele é classificado justamente aqui como prisioneiro altamente perigoso. Segundo algumas versões dele, ele testemunhou a morte da mãe, deportada, maltratada, morta de fome e de doença. Esse episódio não é comprovado. Pode ter sido uma releitura, uma reescrita do próprio Duchesne, mas é algo que certamente contribuiu para o nascimento do seu ódio visceral pelo Reino Unido. Aquilo que vimos no filme como o pastor teria nascido ali, nas Bermudas. Bermudas das quais Duchesne conseguiu fugir. Apesar de também haver testemunhos contraditórios sobre esse fato, de maneira, digamos, rocambolesca. Aproveitando uma tempestade ou distração dos guardas, Duchesne deixou a ilha das Bermudas e chegou à América do Sul. A partir deste momento, desde sua fuga da prisão, a vida dele tomou um rumo quase irreversível. Aquela do homem sem pátria, sempre perseguido, destinado a reconstruir sua identidade continuamente e com uma missão precisa: destruir o Reino Unido. Após a guerra, o ex-combatente boeiro refugiou-se no Brasil, Argentina e em territórios da África Ocidental Portuguesa. Ele se dedicou principalmente à caça grossa, participando de expedições geográficas, mas também trabalhou para alguns jornais e revistas especializadas. Ele escrevia sobre a fauna e paisagens exóticas. É preciso dizer que a obra de narrador de Duchesne foi essencialmente apreciada porque ele conseguia transformar até mesmo episódios isolados, bastante banais, em relatos envolventes que capturavam o leitor. Mas, mesmo aqui, é sempre preciso analisar o que é verdade e o que é ficção. Quanto do que Duchesne contava era verdadeiro, real, acontecido, e quanto era fruto de sua grande inventividade. Como guia e caçador profissional, ele teve acesso a diplomatas, empresários e funcionários coloniais. É muito provável que foi justamente ele, nos anos imediatamente anteriores à Grande Guerra, Duchesne, quem começou a colaborar sistematicamente com a inteligência alemã. Falava perfeitamente afrikaner, inglês, alemão, francês e também português, que havia aprendido na atual Angola. Conhecia rotas navais, pontos de abastecimento e operações minerais britânicas. O perfil perfeito para ser um agente de campo. Com o tempo, Duchesne não só aprendeu outros idiomas, mas também aprendeu a se disfarçar de aristocrata britânico, de explorador sul-americano, de oficial russo, de médico portuário. Uma versatilidade incrível, a capacidade de se adaptar a viver novas vidas a cada vez. Chegamos ao verão de 1914, quando começa a Grande Guerra. A Grande Guerra atinge não só a Europa, mas também as colônias. E é justamente na África do Sul que Duchesne encontra a oportunidade de se colocar a serviço de Berlim. Duchesne, vale dizer, na sua vida tão aventureira, não se sabe o quanto é verdadeira. Não se sabe o quanto foi reconstruída, ou até mesmo encontrada, inventada. Ele também conseguiu se infiltrar nos Estados Unidos, que na época eram neutros, mas já fundamentais como plataforma logística. Durante a Grande Guerra, ele realizou várias sabotagens, principalmente contra navios mercantes aliados. Sua cobertura preferida era a de jornalista ou correspondente de guerra, às vezes de esportista, de caçador profissional. Segundo os jornais americanos, Duchesne teria sido responsável pelo afundamento de navios por meio de cargas explosivas colocadas junto com amostras comerciais. Com a desculpa de expedições dentro do tráfego comercial para as potências da Entente. Mas há um episódio que muda a vida de Duchesne, entre a história e a lenda, e que também é contado no filme. É o afundamento. Em 5 de junho de 1916, nas Órcades, o His Majesty's Ship Hampshire, um cruzador britânico a bordo do qual estava um velho inimigo de Duchesne, Lord Kitchener, já vencedor da guerra. Boera, um dos homens políticos e militares mais influentes dentro do Império. A explosão e o naufrágio do Hampshire sempre foram atribuídos a uma mina ou a um torpedo de um U-boat alemão. Duchesne declarou em várias ocasiões ter fornecido aos alemães a rota precisa do navio, chegando a afirmar que orquestrou pessoalmente a operação. Os historiadores, é preciso dizer, não encontraram provas decisivas que apoiem essa versão.
Mas sua presença naquela época nos mares do norte e seus contatos com comandantes da Marinha Imperial Alemã tornam esse episódio extremamente plausível, pelo menos em termos de inteligência. Além disso, a Alemanha Imperial concedeu a Duchesne um reconhecimento oficial por atividades militares de alto valor. E isso reforça ainda mais a lenda negra de Duchesne. Depois de 1916, Duchesne se estabelece nos Estados Unidos, constrói sua identidade mais duradoura, alternando a vida respeitável de conferencista, especialista em questões africanas, com um monte de atividades ilegais. Ele é preso em 1917, acusado de afundar sua embarcação de lazer para fraude no seguro e por contatos suspeitos com o consulado alemão. O episódio que mais impressiona as autoridades americanas é sua fuga da prisão, a segunda depois daquela das Bermudas. Ele lima as grades da cela com ferramentas improvisadas e some sem deixar rastros. Essas fugas dele contribuem para a construção de uma imagem quase teatral. Um homem de 1000 vidas, um transformista, um mutante, um homem capaz de escapar, de se dissolver no nada. Após a Grande Guerra, nos anos 20 e 30, Duchesne circula entre Nova York, Washington e capitais sul-americanas. Atua como conferencista novamente em clubes de viajantes, círculos acadêmicos e universidades. Sua tarefa é promover a fauna africana, abordando caça e política colonial. Mas dentro dessas conferências, toda vez que se tocava no ponto proibido do Reino Unido, Duchesne dizia apenas uma coisa: que os ingleses eram a maior ameaça da África. E é justamente nesse período que Duchesne estabelece relações cada vez mais próximas com os círculos filonazistas, nos Estados Unidos. Existe, por exemplo, uma organização, o German American Bond. Dentro dessa organização, Duchesne, codinome Bond Pantera Negra. Pantera Negra, ele se torna um colaborador intermitente, mas confiável, dos serviços secretos alemães, que veem nele não apenas um agente, mas também um recrutador. Um homem dotado de um carisma notável, capaz de liderar uma organização sob seu comando. E é exatamente isso que Fritz Duchesne faz com o início da Segunda Guerra Mundial. Fritz Duchesne monta o que será chamado de Duchesne Spy Ring, o Anel dos Espiões, ativa entre 1939 e 1941. Uma rede com 33 agentes fornecia dados sobre navios americanos, pesquisas científicas e produção de guerra. Mas é uma rede que não pode ser impenetrável. Um dos agentes presentes na rede, William G. Sebald, trai Duchesne. Em 1940, após um ano de atividade, detido pelo FBI por um assunto de pouca importância, Sebald decide colaborar, tornar-se um agente duplo, contribuir para a captura de todo o grupo através de gravações, fotografias e transcrições de rádio. Sebald entrega ao FBI as provas das atividades de Duchesne e de seus homens. Em 28 de junho de 1941, o FBI realiza uma das maiores prisões coordenadas de sua história. Duchesne é preso e levado para a cadeia. As provas contra ele são esmagadoras. O julgamento, que acontece em 1942, quando os Estados Unidos já estão em guerra com a Alemanha, resulta em uma condenação de 18 anos por espionagem e mais 2 anos por violação da Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. A partir desse momento, a lenda negra de Fritz Duchesne chega ao fim. Duchesne já é um homem de idade avançada quando é preso, já tem 65 anos. Quando ele entra na prisão, sua saúde, que já não era perfeita, começa a piorar. Ele sofre de problemas cardíacos, dores crônicas e deterioração das funções motoras. Em 1954, após 12 anos de prisão, a administração judiciária dos Estados Unidos decide libertar Fritz Joubert Duchesne por motivos médicos e o encaminha para uma instituição de cuidados em Nova York, onde a Pantera Negra morre em 24 de maio de 1956. Apesar desse fim anônimo e silencioso, a figura de Duchesne continua atraindo interesses, às vezes mórbidos, mesmo nos anos seguintes. Documentários, romances, ensaios, quadrinhos, todos retratam ora uma espécie de herói amaldiçoado, ora um criminoso, ora um aventureiro romântico, ora um espião sem escrúpulos. Mas por que tudo isso? Os historiadores, que tentaram analisar a figura de Duchesne com muita dificuldade, porque, como dissemos, os elementos documentais de apoio nem sempre são suficientes,
Concordaram, no entanto, em alguns pontos fundamentais. Primeiro, Duchesne foi um verdadeiro agente alemão, ativo nas duas guerras mundiais e muito perigoso. Segundo Duchesne, ele tinha um carisma excepcional, uma qualidade que, unida ao seu poliglotismo e também à sua capacidade de narrar e inventar, o tornava ainda mais perigoso. Terceiro, Duchesne realizou operações reais de espionagem, embora algumas de suas afirmações, como aquela sobre o afundamento do Olaide em Mansheimshire, sejam bastante difíceis de verificar. Está comprovado não só que ele foi o organizador e o chefe do círculo de espiões, mas também que realizou diversas operações secretas de espionagem. O aspecto mais complexo de Duchesne é distinguir o Duchesne real do Duchesne contado por ele mesmo. Muitas biografias foram influenciadas pela sua tendência de construir uma narrativa grandiosa sobre a sua vida. Uma narrativa em que a realidade e a invenção se entrelaçam, se misturam e se confundem. Fritz Hubert Duchesne é um dos casos mais singulares da espionagem do século XX, não só pelas ações em si, mas pela maneira como viveu o papel de espião, quase como se fosse a continuação natural de sua experiência como combatente boer, guerrilheiro, aventureiro. Duchesne encarnou a linha tênue entre idealismo e oportunismo, entre patriotismo e traição, entre heroísmo e criminalidade. É um personagem suspenso entre vários mundos. O do século XIX dos exploradores, corrida colonial, Belle Époque e mundo moderno. Dos serviços secretos, das conspirações, dos espiões, dos sabotadores, das operações sujas. Seu nome, ainda hoje, evoca uma mistura de fascínio e inquietação. E talvez seja por isso que os roteiristas de The Kingsman, o prelúdio de uma série cinematográfica dedicada à agência Spiegel, decidiram se inspirar profundamente nesse histórico. Verdadeiro, verossímil ou inventado de Fritz Duchesne, para criar o Pastor, esse chefe terrível de outra agência de espionagem determinada a se vingar de Lord Kitchener, o massacrador dos boeres. E também de toda a Grã-Bretanha. Se você assistiu ao filme, sabe do que estou falando. Se não assistiu, assista. É divertido. Por certos pontos de vista, reconstrói, relê, olha para a história com outros olhos, de outros pontos de vista. Em certos casos, é claro, é uma história em quadrinhos. Inventa, mas a figura do pastor é muito comparável à de Duchesne. Claro, Duchesne nunca teve relações com Rasputin, não teve relações com Anussen, não teve relações com Mata Hari ou com Gavrilo Principe, mas Duchesne, sua vida verdadeira, verossímil, inverossímil, inventada ou terrivelmente real, ainda hoje representa um personagem fascinante por aquele fascínio sinistro do mal, capaz de se disfarçar cada vez com uma roupa diferente, com um nome diferente, aparecendo em várias latitudes, mas com missões precisas e com a vontade de destruir aquilo que é identificado como inimigo, no caso de Duchesne, o Império Britânico e seus aliados.